Tudo bom? Estamos aqui de novo para gravar mais uma aula para vocês. Vamos lá então, gente. A aula de língua portuguesa para o oitavo ano, aula número 17, e é a correção das atividades da aula 16, só que a parte 2, ok? Vamos lá, eu sou a professora Nina para mais uma aula. Vamos lá, pessoal, olha só. Nesta videoaula realizaremos a correção das atividades da aula anterior no que se refere a caderno de atividades, página 42 a 49, ok? Então vamos lá. Vou pegar aqui o meu caderno de atividades para a gente seguir juntos aqui com a tela, ok? Olha lá. Bom, só para situar vocês, essas atividades são referentes ao capítulo 4 do livro 2, né? Que é a primeira página, a vitrine do jornal. E a gente já viu na aula que eu coloquei quais são os elementos que tem na primeira página, qual a importância deles, né? Quais são as características que fazem com que a gente identifique algumas coisas nessa primeira página do jornal, ok? E não é à toa que ele chama de vitrine, né? Vitrine do jornal, aquela que mostra um pouquinho de cada coisa que vai ter dentro do jornal ali, ok? Vamos lá. E aí no 1 tá assim, compare o cabeçalho da versão impressa do jornal Folha de São Paulo com a da versão digital. Quais são as semelhanças e diferenças entre eles? Aí a gente tem, eu copiei aqui para vocês, eu acho que está inteiro, o cabeçalho que tem no caderno de atividades de vocês, do jornal Folha de São Paulo, que é esse maior aqui, ó, e da versão digital, que é um pouquinho menor e ela só aparece na internet, né? E a pergunta é, faça a comparação, veja o que tem de semelhante e o que tem de diferente. Então vamos. Tem algumas coisas, né? Eu vou ler a resposta que o livro nos oferece, tá bom? Olha lá. Semelhanças: o título da publicação e o slogan, o que caracteriza a identidade visual do jornal. Então, se caracteriza o jornal, tem que estar tanto no jornal impresso como no jornal da internet, tá? Diferenças: na versão online, não aparecem a data de publicação, o número da edição, a hora de fechamento da edição e o preço do exemplar. Por que não aparecem essas informações? Porque na internet não faz diferença, tá? Não tem que saber a data que foi publicado, porque ali qualquer pessoa pode consultar a hora que quiser, tá bom? E aí, assim, aí a pergunta, dá para vocês perceberem nessa versão a presença de uma barra com o nome e o logotipo do portal UOL, que é onde esse jornal é publicado na internet, no portal UOL, no qual o jornal está hospedado virtualmente, com links para outros serviços de ícones de menu, assinatura, entrada e busca, e de barra de acesso aos cadernos que compõem o periódico. Claro, se o jornal é, é virtual, ele tem umas outras características, são coisas diferentes em relação ao jornal impresso, certo? No jornal impresso você tem o material na sua mão, você folheia, você abre, você fecha, procura o que você quer. E no virtual você tem que clicar. Então a diferença é que, em vez de matéria de chamada, aquelas coisas, tem os links para você clicar na matéria, tá bom? Vamos então continuar. Considerando a barra que aparece abaixo do cabeçalho, responda as questões. E aqui tem uma reprodução da barrinha, tá? Tá assim: últimos, opinião, poder, economia, mundo cotidiano, ambiente, esporte, cultura. O que tá isso aqui? Podcasts e outras coisinhas, tá? Isso é a barrinha que tem no portal da virtual, tá? O virtual. Qual é a principal função dele? Bom, direcionar os leitores para os cadernos que compõem o jornal. Assim como na primeira capa do jornal impresso, aparece lá um resumo do jornal, da matéria que vai ter, mais o número da página que ela aparece. Aqui a função é essa, só que como não precisa de número de página, tem cada nominho desse aí já é o caderno, é só clicar em cima, tá? B. Todos os elementos dessa barra cumprem a mesma função? A mesma não, né? Alguns elementos direcionam o leitor para esses cadernos que eu acabei de falar, e outros apontam para setores adicionais próprios da versão online, como podcasts. Podcasts, gente, são assuntos, né? Como se eu gravasse uma aula sobre alguma coisa, uma discussão, fizesse uma entrevista com alguém e colocasse lá. Era uma discussão sobre um determinado assunto. E você pode consultar esses podcasts a qualquer momento, tá bom? Além disso, há um link que remete à edição impressa e a indicação de que a página também pode ser lida em inglês ou em espanhol. Olha que legal. Você pode traduzir o jornal para o espanhol
ou para o inglês. Vamos falar para o Bira aí, sem gente, traduzir para o espanhol. Vamos lá, correção do caderno de atividades, página 44. Agora o exercício C. Várias chamadas são acompanhadas por vinhetas, além de cadernos do jornal, o que elas podem indicar? Cite alguns exemplos. Então vamos lá, algumas vinhetas indicam o assunto em que a matéria se enquadra, como previdência e rede social. Então vamos supor que eu tenha várias notícias que falam sobre as redes sociais. Então eu coloco lá rede social, que é a vinhetinha para falar sobre isso, tá? E previdência também, é onde abriga vários assuntos. O que é previdência, gente? Consta INSS, esses tipos de ajuda que o governo dá, tá bom? E é isso. Aí, 4. Ao clicarmos no ícone, esses setinhos assim, que acompanha as vinhetas, aparece o seguinte, aparece esse monte de símbolo aí. O que esses símbolos significam? Gente, é a possibilidade de compartilhar a matéria em diferentes redes sociais, como Facebook e Twitter. Então, vamos supor que eu gostei de uma matéria, aqui eu li no jornal virtual da Folha de São Paulo, li e gostei da matéria. Se fosse um jornal impresso, eu poderia guardar isso e mandar para alguém. Falo, gente, olha isso daqui. Neste caso, eu não tenho um papel ou jornal impresso. O que eu faço? Se eu gostei e quero mandar para o meu irmão, por exemplo, eu posso compartilhar essa matéria. E aí eu posso fazer isso pelo Facebook, pelo Twitter, como está falando aqui, e em alguns casos consegue fazer até pelo WhatsApp. Tudo bem? Correção do caderno de atividades, 44 ainda. 5. Que tipo de informação é apresentado na lateral direita da página? Explicite os elementos que constituem esse bloco. Então, olha lá. Ela apresenta formas de interação com o internauta. Como que você pode interagir com o jornal ali, né? Para ser notificado sobre as atualizações de informações, basta o leitor digitar seu endereço de e-mail e selecionar os temas de seu interesse. O que quer dizer isso? Vamos supor que eu quero saber sempre sobre cultura. Então, eu clico lá, que eu quero saber sobre cultura, e coloco meu e-mail. Então, toda vez que tiver um assunto de cultura que o jornal vai publicar, eu sou avisada, e aí eu posso ir lá e ler o que eu me interessa, tá? Nesse bloco, há ainda uma informação sobre a assinatura digital do jornal, tá bom? É isso, pessoal. Vocês viram que, como hoje em dia tem muita modernidade, tem coisas a mais no jornal virtual do que não tem no papel. Mas as funções são as mesmas. O que interessa é a função, tá? Vamos lá. 6. Para ler outras matérias do jornal, é necessário rolar o scroll para baixo. Observe o modo como essas chamadas são apresentadas. Então, vamos lá. Previsto há 13 anos, remédio fracionado fica só no papel. Aí tem lá uma chamadinha. A outra, presença de negros avança pouco em cursos de ponta, ou seja, os cursos principais, tipo engenharia, medicina, direito, esses cursos, administração de empresas, talvez, não sei, esses cursos que são mais caros e mais da elite, vamos dizer assim, ou pelo menos era da elite até uns anos atrás, tá? Depois, relaxado, Messi lidera, mas tem Copa América apagada. São 3 chamadinhas aqui. Que diferença você percebe entre essas chamadas, né? Bom, se a gente olhar, elas apresentam linha fina, elas têm a manchete e apresentam uma linha fina, não é? Olha lá. Apresenta a linha fina. A primeira, né? A primeira da esquerda para a direita, que é essa aqui da previsto há 13 anos, remédio fracionado fica só no papel. Olha lá, apresenta a linha fina. As outras duas, aparece o link, indicando por uma seta que remete o leitor a outra matéria relacionada ao tema. Então, só a primeira aqui tem uma espécie de linha fina. As outras duas já tem um link que você vai clicar e já vai te remeter a outra página do jornal que tem matérias semelhantes, certo? B, qual é a função das imagens nesse bloco de notícias, né? Contextualizar, ilustrar a matéria, né? Para você entender, o leitor entender um pouquinho melhor o que tem ali, tá? Então, eu vou ler o que está escrito aqui, ó. Além de contextualizarem e ilustrarem a chamada, as imagens têm a função de equilibrar o aspecto visual da página, para não ficar aquela página toda cinza, entendeu? Para ficar mais atraente visualmente. 7. Ao selecionarmos uma chamada, somos direcionados para outra página, na qual podemos ler o texto na íntegra. Reproduzimos a seguir um trecho da matéria intitulada Presença de Negros avança pouco em cursos de ponta nas universidades. Vou até colocar aqui, ó. Infelizmente, gente, ocupar muito espaço eu colocar aqui na nossa correção, né?
E é uma pena mesmo, porque é um assunto muito importante, né? É um assunto muito importante, principalmente com relação à questão do racismo que a gente está vendo hoje em dia, né? Mas, enfim, a gente não, infelizmente não dá. Vamos lá. Desculpa a micropausa aí, que por um momento eu acabei me perdendo aqui. Então vamos lá. Embaixo, tá? Qual é a função dessas embaixo das matérias? A página. A gente falou sobre isso. Então, aqui na 7, né? Ao selecionarmos uma chamada, somos direcionados a outra página. Na apostila de vocês, no caderno de atividades, tem uma reprodução do artigo aí, tá bom? Eu vou até mostrar aqui, mas não precisa vocês verem, não, que aí dá para vocês identificarem. E embaixo desse quadro tá assim. Deixa eu mudar aqui. Essa matéria é constituída de 37 parágrafos, 24 fotos, 4 gráficos com comentários, 3 deles são interativos e 10 hiperlinks, representados por termos destacados em azul. Além disso, há espaço para comentários dos leitores, tá? Então, vamos lá. Considerando essas informações, assinale a afirmativa correta. Se possível, acesso à matéria para observar atentamente essa constituição. Não sei se vocês tiveram a curiosidade de realmente ir lá no link da Folha de São Paulo e verificar, né? Mas vamos lá. Das 4 opções que nós temos aí, qual é a certa? É a segunda. A matéria consiste em uma reportagem, pois oferece aos leitores informações de naturezas distintas, como gráficos, comentários e links para outros textos. Então, a segunda aqui é a nossa opção, ok? Página 46. Observe a seguir a tarja que fica logo acima do título da matéria, que está assim: Educação. Enem, FUVEST, RUF, Base Nacional Curricular Cotidiano. Essa tarja é igual à da primeira página do jornal? Explique sua resposta. Não, gente, ela não é igual. Na primeira página do jornal são apresentados todos os cadernos que o jornal tem. Lembra que a gente falou agora há pouco? E alguns itens adicionais. Nessa tarjinha aqui, ó, por sua vez, os itens remetem a subtemas relacionados à educação. Ou seja, tudo isso aqui faz parte do caderno Educação, que é esse primeiro, e esses outros menores são links que você acessa, mas que tem a ver com educação. Então, tem a ver com esse caderno Educação, tá? Tudo bem? 9. Página 46 ainda aqui. Em grande parte das matérias desse jornal consta a seguinte indicação. Então tá lá, ó, do jeito que tá aí, ó, 1º de julho de 2019, às 22 horas, às 2 horas. Atualizado, 1º de julho de 2019, às 10h41. Depois, edição impressa, aí tem um microfonezinho, né, ou um alto-falantezinho, assim, ouvir o texto. Depois tem uma letra menor e uma letra um pouco maior. O que esses elementos representam, gente? Aí que tá, são coisas ligadas à internet que a gente vai se habituando. Primeiro, né, eles indicam a hora da publicação e a data da atualização da matéria. Além disso, há um ícone que possibilita o leitor o acesso à edição impressa do jornal. Você pode entrar, ó lá, tá ali, edição impressa. Então, se você clicar, vai ter direitinho, do jeitinho que aparece no jornal. Impresso, porque é um pouco diferente da internet, tá? E tem um outro que permite escutar o texto. Se você, por exemplo, não está sem óculos, não consigo ler, clica lá que você ouve alguém falando aquela matéria para você. E outro que é possível aumentar ou diminuir o tamanho da letra. Por exemplo, vai que você tem um problema de visão, ou sua avó que tem aquele problema de óculos para ler de perto, ela perdeu o óculos. Você clicando aqui, você aumenta a letra, então fica mais fácil de ler para quem tem dificuldade, tá? É isso. Depois a B. Qual a intenção do veículo a fazer uso desses elementos, gente? Mostram principalmente a preocupação da empresa em disponibilizar todos os recursos possíveis para que qualquer tipo de pessoa consiga acessar e se informar, tá? Eles querem que todo mundo tenha condição de ter contato com as notícias que o jornal publica, tá? Ou seja, essa preocupação com o leitor é uma diferenciação desse jornal em relação aos outros, tá? Vamos lá para 10. Observe que no corpo do texto há palavras e expressões destacadas em cor. Qual é a função desse recurso de destacar algumas palavras, né?
é a função do hiperlink. O que é o hiperlink? Oferecer ao leitor o acesso a matérias relacionadas ao tema em destaque. Vamos supor que a gente está falando sobre o racismo, que nem tinha uma chamada ali. Então, você clicando nos itens que estão em azuis, ele vai te remeter a outras matérias escritas sobre o mesmo assunto. Isso ajuda muito as pessoas a se informar melhor. Né? Eu li uma coisa, mas me interessou o assunto, eu quero ler mais. Então, eu clico ali e vai me remeter a outras matérias, tá? E além de tudo, é muito, muito rápido. Você clica e vai. Bem específico também, tá? 11. Ao rolar o scroll até o final da página, encontramos a seguinte lista. Deixa eu achar aqui para vocês. Ó, eu não coloquei por falta de espaço, mas aí na apostila de vocês tem. Bem grande, assim, um quadro, tá? Com várias coisas. E aí pergunta aqui na 11 é o seguinte. Qual é a função dessa lista? Aí apresentar ao leitor tudo que ele vai encontrar neste site, tá? Bem resumidamente ali um quadro só com tudo que ele pode procurar. Ou seja, você clica ali e o acesso é rápido. Você clica e já vai direto no que você procura. É o nosso índice aqui. Tudo bem? B, essa lista está dividida em categorias. Explica a que se refere cada uma delas. Então vamos lá, deixa eu mudar a folha. Tá assim, Folha de São Paulo, né? São as informações do jornal como empresa, tudo bem? Institucional. Fale com a Folha, gente. Abrange canais de comunicação da Folha com o leitor. Então tem lá, fale com a Folha. É o meio do pessoal do jornal ter acesso aos leitores, porque é muito comum os leitores, quando gostam ou não gostam de alguma matéria, escrever para o jornal, tá? Então é um modo de você ter contato com os jornalistas. Editoriais. Corresponde basicamente aos cadernos de versão impressa e às seções da versão digital. E eu lembro que a gente comentou sobre editorial, é onde tem a linha editorial do jornal, ou seja, qual é a visão que o jornal tem, qual é a linha que o jornal segue, tá? Isso é o editorial. Continuando a lista. Opinião. Compreende as matérias assinadas de jornalistas do próprio veículo, de colunistas ou de convidados. Então, assim, o jornal não se limita a colocar as notícias do que ocorre no dia a dia. Eles também têm, sobre essas notícias, jornalistas especializados ou alguma coisa do gênero que vão falar sobre aquele assunto. Então, aí são matérias assinadas. Todas as matérias que você vê no jornal, todas as notícias, geralmente não tem assinatura do repórter, mas tem artigos assinados. Por quê? Porque tem alguns comentaristas que são muito importantes e as pessoas às vezes seguem aquele jornal só por causa do comentarista, porque ele fala coisas legais, que é uma pessoa inteligente, que faz você ver outras coisas e tal. Então, são jornalistas que têm essa matéria publicada e aparece o nome dele, tá? Então, opinião é isso, são matérias que mostram a opinião de quem está escrevendo aquilo. Tudo bem? Mais seções trazem informações de várias áreas do conhecimento. Outras coisas que não estavam ali, mas que podem interessar ao leitor. Serviços apresentam informações cotidianas e utilitárias e variedades para o leitor. Vários tipos de serviço diferentes, né, que possam interessar de alguma maneira para o leitor. Outros canais. Tem informações sobre outras instituições relacionadas ao grupo, né? No caso, o Grupo Folha, tem outros jornais, como o Jornal Agora, por exemplo, que também é da Folha de São Paulo. Então, está falando aqui que você tem um outro canal que vai te direcionar para o Jornal Agora, que é da mesma empresa, tá? Deixa eu ver o que mais que eles têm aqui. Tem o Instituto de Pesquisa Datafolha, que eles fazem pesquisas principalmente na área eleitoral, mas fazem várias coisas também relacionados de alguma maneira ao interesse público, tá? Aí tem aqui, audiência da Folha, indica o monitoramento de acessos dos internautas. Cada vez que você clica e acessa, é contabilizado como mais uma pessoa que entrou. Então, o que eles estão querendo fazer com isso? Indicar quantas pessoas estão lendo o jornal virtual, né? Isso é ótimo, é como se fosse a audiência do público. O que faz sucesso, dá audiência. O que não faz sucesso, ninguém clica lá, não interessa para ninguém, tá? Canais da Folha, possibilita a comunicação entre o leitor e a redação, oferece ao público uma visão geral do conteúdo abordados no jornal. Os modos de você ter contato. Outro modo de ter contato com o pessoal que trabalha no jornal, com os jornalistas, redatores, etc. Tá? E a 12. Qual é a função dos ícones presentes no final da última coluna? Olha lá que bonitinho.
O que será que é isso? A função do ícone é mostrar aos leitores a possibilidade de acompanhar a divulgação de notícias do jornal pelas redes sociais. Então, a gente tem o primeiro ali é o quê, gente? Twitter, o passarinho do Twitter. Esse in aí é o LinkedIn, que é um canal, uma rede social, principalmente profissional, que você coloca seu currículo ali e tal. O outro é o Instagram, é o LinkedIn e o Instagram. Então tem Twitter, LinkedIn e Instagram. E esse outro aqui, ó, é por feeds. Beleza. Não é tão complicado. Quem está mais habituado com a internet já conhece esses ícones aí, né? Correção do caderno de atividades a 48,49. 13. Leia agora a primeira página da versão impressa do Jornal Folha de São Paulo, de 7 de julho de 2008. Deixa eu até virar aqui, pessoal, um momentinho. Nós temos aí toda uma primeira página, olha. Só que eu não vou ler aqui com vocês, mas vocês com certeza têm mais possibilidade de observar aí com o caderno de atividades em mãos, tá? Mas aí na página 49, para responder essas questões, olha lá. 13, leia agora a primeira página, etc, etc. Ah, qual é a matéria de maior destaque nessa edição do jornal impresso? Como você chegou a essa conclusão? É o que tiver maior destaque. Olha lá a manchete. Brasil, opa, desculpa aí. Brasil perde nas quartas da Copa pela terceira vez neste século. Então, essa é a notícia mais importante, tá? Aí você faz, então, copia. Qual é a matéria de maior destaque? É essa que fala sobre o Brasil perde nas quartas da Copa pela terceira vez neste século. E para ajudar, tem a imagem do campo de futebol aqui, com o Neymar ali, né? É o Neymar, gente? Acho que é, né? Então tem uma foto também acompanhando. Aí, a pergunta é, além de como você chegou a essa conclusão, né? O título da matéria é maior, então o que tem mais destaque fica sempre em letra maior, e além de tudo está acompanhado dessa foto, né? Que é uma foto bem grande também. Tudo bem? Então tudo que tiver maior destaque é o mais importante, seja uma foto grande, seja palavras em letras grandes, tá? B. Que outras matérias, além da principal, destacam-se nessa versão do jornal? Vamos ver aqui. Qual é a outra matéria que tem destaque? Aí, tem algumas, né? A gente pode pegar essa aqui, olha. Você vai. Qual que é a ordem de importância, gente? A ordem do tamanho da letra. Então, a gente tem essa primeira lá em cima, que a gente acabou de falar. Descendo, qual que é a outra que tem uma letra maior em relação às outras? Essa aqui, ó. Taxa de 25% sobre produto chinês entra em vigor nos Estados Unidos. Tá? Então, é essa aqui. Aí você coloca isso e tem outra, né, do lado. Por risco à segurança, exército americano dispensa imigrantes. Tudo bem? Pela ordem do tamanho das letras, essas são as mais importantes depois da manchete. E aí, como é que você sabe disso tudo? Primeiro, ela está posicionada bem embaixo da manchete e pelo tamanho da letra. A ordem do tamanho das letras dá a ordem da importância aqui com relação às outras matérias, certo? Bom, pessoal, é isso. Chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham curtido. Se precisar de qualquer coisa, vocês me mandem uma mensagem, contem comigo. E é isso aí. Ficamos por aqui então, tá bom? Beijo, tchau.